Aqui é a Vânia Dalbello, criadora do projeto Pilates for Kids, e hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre o Pilates Kids. Então, primeiro tópico que a gente vai falar hoje é sobre Pilates adulto. Pilates adulto é igual a Pilates Kids? Aí eu sempre faço essa pergunta para as pessoas, porque por mais que pareça que óbvio, às vezes não fica, né? Então, Pilates adulto não é diferente de Pilates Kids, tá? Então, quando vocês escutam falar por aí, Pilates para criança é a mesma coisa que Pilates para adulto. É um adulto em miniatura, eu já escutei isso também. E na realidade, o Pilates para criança, isso aqui é muito diferente do que a gente normalmente trabalha com isso. O Pilates para criança, ele tem que ser uma metodologia direcionada para realmente quem a gente está querendo atingir, que é o público Kids, tá? Eu vim trazer para vocês a minha bagagem, aquilo que eu trabalho, aquilo que eu já experimentei, aquilo que eu experimento, aquilo que realmente funciona e tudo aquilo que eu já venho estudando há mais de 4 anos. Então, não estou simplesmente aqui falando algo do que eu acho, mas sim de algo que eu planejo, que eu pratico, que eu faço e vejo se realmente tem resultado. E posso garantir para você que aquilo que eu vou passar aqui realmente foram coisas que eu testei, foram coisas que eu vi o resultado e eu posso garantir que realmente isso acontece. Então hoje eu vou falar também de 3 benefícios que o Pilates Kids traz para as crianças, tá? Deixa eu trocar aqui a caneta para ficar um pouquinho melhor. Então, o primeiro benefício que a gente vou abordar com vocês hoje é que ele tem, primeiro, tá? Atenção e concentração. Minha letra não é das melhores, mas dá para entender. Então, por que? Faltou uns tio aqui. Por que ela melhora a atenção e a concentração? Hoje, se a gente for parar para pensar, o mundo ele está muito acelerado. As crianças de hoje são muito diferentes das crianças que nós fomos, das crianças que a gente teve há 15 anos atrás. A gente pode comparar, eu sempre comparo, eu sempre digo para os pais assim, ó, se vocês pararem para pensar como vocês tiveram a infância de vocês, vocês conseguem entender quanto as crianças de hoje elas não têm as oportunidades e não têm as condições que nós tínhamos. Nós tínhamos muitas coisas para fazer, nós tínhamos tempo, nós tínhamos liberdade, que é algo que hoje a gente não consegue dar para as crianças, de correr na rua, de brincar de se pegar, de brincar com o vizinho, de ficar até altas horas na rua, de subir em árvore, descer. Hoje, o mundo de hoje ele é totalmente diferente e eu posso também afirmar isso porque eu tenho 2 filhas e eu sei que não tem condições de a gente fazer com os nossos filhos aquilo que a gente teve. Então não tem como eu largar as minhas filhas na rua e deixar elas brincar, porque a qualquer momento pode acontecer de alguém passar, de alguém sequestrar elas, alguém levar embora, acontecer um acidente. Então a gente sabe que o mundo de hoje é totalmente diferente. E quando a gente fala de atenção e de concentração, se torna ainda mais difícil em função de que a atenção de hoje e a concentração está muito mais complicada de a gente fazer as crianças terem. Por quê? É muito estímulo, as crianças não conseguem parar muito tempo numa atividade só, porque é tudo imediato, elas clicam no celular, já toca o vídeo, elas apertam no botão, a televisão já troca de canal. Tudo que elas querem é muito rápido, é muito fácil de acontecer. Então a atenção delas está cada vez mais reduzida. E aí se torna realmente algo complicado de se aprender em função de que a gente não tem como fazer isso. O mundo está desse jeito e a gente não tem como retroceder. A gente não tem como tirar essa tecnologia, essa aceleração do tempo que ele está hoje. Então, quando a gente trabalha a atenção e a concentração no Pilates, tá?
A gente trabalha de uma maneira com que a criança tem que parar, a criança tem que respirar, a criança tem que focar naquilo que ela precisa. Então, todas as vezes que a gente for fazer algum trabalho na criança com o método Pilates, a gente sabe que um dos princípios do método é a concentração. Então, a gente faz com que a criança também desenvolva isso já de pequeno, que ela consiga se concentrar, que ela consiga botar a cabeça no momento do que ela realmente tem que fazer, que ela desligue do que ela tem que fazer depois da aula ou antes. Enfim, eu sempre digo assim para elas: pessoal, agora a gente vai deixar todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias, tudo aquilo que a gente tem que fazer depois lá fora, junto com o tênis que a gente deixou lá guardadinho antes de entrar na aula. E depois, quando a gente sair da aula, a gente pega o tênis e aí a gente pega tudo aquilo que a gente precisa realmente pensar. Agora é o momento da gente se concentrar e focar realmente naquilo que a gente vai aprender hoje. Então, a gente vai estimulando isso e vai repetindo isso todas as aulas. Isso faz com que a criança comece a entender o momento de cada coisa. O momento que ela tem que fazer atividade física, ela tem que estar pensando naquilo. O momento que ela tem que fazer um exercício de matemática, ela tem que pensar naquilo. O momento que é aula de Pilates, ela tem que pensar naquilo, ela tem que sentir aquilo, ela tem que sentir o corpo dela. Então, quando a gente trabalha com essa metodologia do método Pilates na criança, a gente traz toda aquela base que a gente já tem do adulto e a gente faz a criança entender o que é concentração, tá? Automaticamente ela tem que ter atenção também, porque sem a atenção não tem concentração. Então, segundo tópico, tá? Que é muito fácil, né, se a gente for ver. Melhora da postura. Bom, hoje então, como eu estava falando, né, melhora da postura já está sendo diagnosticada desde a infância. Já de criança, a gente já consegue perceber que as crianças não têm mais uma postura adequada. Então, o método Pilates, ele melhora a postura das crianças. Por que que é perceptível a mudança de uma criança no início do ano e de uma criança no final do ano, quando é introduzido o método Pilates. A criança do início do ano, ela tem muito mais propensão a estar com uma postura mais fechada, que a gente chama, né? Mais com uma curvatura maior, com uma cifose maior, principalmente torácica, cervical, em função dos eletrônicos, das más posturas, do jeito de sentar na escola, do jeito de carregar a mochila, enfim. Se a gente parar para pensar e falar sobre a postura, existem diversos fatores que vêm contribuindo para piorar cada vez mais a postura das crianças. E o método Pilates, como a gente sabe, ele vai direto na questão postural. A gente trabalha o tempo inteiro no alinhamento, a gente trabalha no alinhamento postural da criança, mostra para ela o que é uma postura, o que é estar adequado, né? Lógico que cada criança tem a sua postura adequada, não existe uma postura padrão, cada indivíduo é um, porém a gente tem que dar uma orientação do que realmente é correto. Se a gente não orientar, eles vão achar que a maneira que eles estão fazendo é a correta. Então, parte de nós, né, profissionais da área, fazer eles entenderem o quanto é importante eles saberem o que é uma postura correta. E aí na aula mesmo, a gente vai fazendo um toque, dizendo o que é uma postura, mostrando para eles, e mostrando também numa questão mais lúdica o que é uma postura correta, o que é uma postura que não está correta, o porquê que a postura correta ela é benéfica, o porquê que eles ficarem sentados daquela maneira a longo prazo vai trazer dores, vai trazer problemas, porque as crianças elas têm que entender que se elas não cuidarem da postura delas, se elas não cuidarem do corpo delas hoje, elas consequentemente vão ter problemas no futuro. Terceiro,
alongamento e fortalecimento muscular. Bom, hoje a gente consegue entender realmente o que é uma criança sem alongamento. Eu brinco, né? Porque às vezes eles parecem uns robozinhos, né? Eles ficam tudo durinho assim. Por quê? Porque na realidade o corpo deles, eles não têm movimento. Eles não têm alongamento, eles não têm movimento. Quando a gente fala então de meninos, isso se agrava muito mais, porque os meninos têm muito mais encurtamentos, eles têm muito mais dificuldades nesse quesito, né? Do que as meninas. É lógico que eles são muito melhores no fortalecimento muscular, porém o alongamento também é muito defasado. Então, no método Pilates para as crianças, a gente consegue levar o alongamento, muitas vezes que os meninos têm dificuldade e que a gente precisa realmente trabalhar. Hoje a gente tem que fazer esse trabalho, por quê? Porque se a gente não fizer esse trabalho, a gente lá na frente vai ter uma criança com encurtamento, um adulto com encurtamento, e aí a gente sabe todos os problemas que vêm em função do encurtamento, né? E ao mesmo tempo, as meninas, que normalmente elas são mais alongadas, elas têm mais alongamento, não todas, é lógico, mas isso é meio que padrão, a valência física de flexibilidade é maior nas meninas do que nos meninos, porém o fortalecimento muscular das meninas é muito pouco em função dos meninos. Então a gente consegue sim fazer essa mescla de alongamento e fortalecimento, e a gente sabe por quê? Porque os exercícios do método fazem com que a gente fortaleça e alongue ao mesmo tempo, que a gente faça o exercício de uma maneira que ele tenha esses princípios, que ele vá fortalecer aquela criança que precisa e ao mesmo tempo ela vá alongar aquela que precisa. Então isso é um dos benefícios que o método traz, e cada vez mais a gente percebe que alongamentos está sendo cada vez menores, e isso eu já expliquei o porquê, em função de todo o contexto que as crianças vivem hoje, em tudo que a gente já trabalha. E se a gente for parar para pensar, a gente que trabalha com educação, que trabalha com atividade física, a gente sabe que cada vez mais as escolas estão tirando, às vezes, atividades físicas e trocando as nossas horas de educação física por outras aulas. E então, cada vez mais isso está tendo dificuldade em função disso. De a gente perceber que a gente precisa sim fazer um trabalho e a gente às vezes não consegue. O método Pilates também vai trabalhar tanto o alongamento quanto o fortalecimento, assim como eu falei. E isso é visível. A gente consegue também, como eu falei antes, nas avaliações, perceber a melhora do alongamento, perceber, às vezes, nitidamente, o fortalecimento que já ocasionou no corpo das crianças. Então, esse é o terceiro tópico e o terceiro item que eu trouxe para vocês hoje como um dos benefícios do método Pilates.